Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Ministério Mais Barnabés. E hoje eu tenho a grata alegria de ter uns convidados muito especiais, muito queridos para mim, que é a Viviane e o pastor Fábio Ito, que fazem parte do corpo de conselheiros bíblicos do Ministério. Muito obrigada por aceitarem o convite e estarem conosco nessa conversa de hoje. Olá, é um prazer nós estarmos aqui reunidos. Muito obrigada pelo convite. Creio que vai ser uma troca de experiências enorme para a gente. É um prazer estarmos aqui com vocês. E é muito bom sempre estar com pessoas que a gente gosta, admira, acompanha. Então, estar aqui no Mais Barnabés, junto a você, para a gente é um privilégio. Obrigada. A gente queria muito que as pessoas pudessem conhecer melhor os nossos conselheiros, né? E então, aí eu sempre peço para vocês começarem contando um pouco a sua trajetória, né? De como vocês conheceram a Cristo, como se conheceram, como entraram no ministério pastoral, né? E agora também, né? Nessa área de aconselhamento. Então, hoje temos muita coisa para ouvir de vocês, né? Eu lembro que a gente tomou café outro dia desses e para mim foi muito legal ter ouvido as experiências de vocês. Agora vamos compartilhar também com os nossos ouvintes. Dizem que quando a gente tem muita história, porque a gente está ficando velho, né? Então, tem muita história. Mas vai ser muito bom, uma troca de experiências, né? E a gente vai se identificando um com o outro, as histórias vão se unindo, vão intercalando, e é bom ter essa troca de conversa, troca de experiência. E foi muito bom ter tomado café à tarde com a Lili lá e conversado. Sim, eu lembro de vocês a primeira vez lá na Igreja Metodista Livre de Sorocaba. E vocês foram lá dar uma palestra para os casais, foi muito legal, né? E aí, depois disso, a gente engatou um curso de seminário junto com o pastor, né? A gente aprendeu muitas coisas e eu vejo que Deus tem dado esse dom de ensino, né? Para vocês dois, porque você também foi professora ou é professora? Sim, eu fui professora de educação infantil e alfabetização. Fiquei muito tempo trabalhando com crianças e com adolescentes. E depois eu entrei para psicologia. Então foi muito bom. E agora eu dou aula, né, na faculdade de psicologia da religião e cuido dos seminaristas na parte de estágios. Ai, que daí legal. Eu dou essa orientação para eles. Que bacana, puxa. Então eu só deixei de dar aula para os pequenos, só peguei um pouquinho maior. Que legal. E você gosta mais de dar aula para criança ou para os adultos? Olha, para falar a verdade, eu gosto de dar aula. Tanto faz, né? Tanto faz. As crianças pequenas é muito gostoso, muito prazeroso, porque você vê todo o desenvolvimento acontecendo ali, a alfabetização, eles começando a aglutinar as primeiras palavrinhas, começando a ler, a escrever. Então, é algo que eles começam ali sem saber, de repente explode, no final do ano eles estão preparados. Então, é muito gostoso. O adulto é bom porque você acompanha o desenvolvimento dele intelectual e acompanha os processos deles desde quando eles começam nos estágios ali no segundo semestre e vai até o sexto semestre, onde que eles já estão preparados já para serem pastores, teólogos. Então também você acompanha ali uma caminhada, uma jornada e um crescimento deles. Ai, que legal, que bom. Eu gosto bastante de dar aula. E você também, né, dá aula desde sempre? Como que... Não é tanto tempo. Eu resisti bastante a dar aula. Eu fui formado num seminário que me deu muita bagagem teológica, mas os professores eram professores assim mais rígidos, assim, e eu não me identificava tanto, né? E eu falava para a Viviane que eu nunca ia dar aula. Eu nunca ia ser professor. Esses nunca são desafiadores para Deus, né? Eu acho que quando ele falou assim, nunca, Deus fala, não sabe o que eu escrevi na história dele. Eu falava assim, Viviane, eu não quero aquele ambiente de seminário. Eu quero ser pastor de uma igreja pequena no interior, né? Eu quero morar no interior e ser o pastor de uma igreja pequena. Eu nunca vou morar em São Paulo e nunca vou ser...
E Deus viu a lista dos pedidos dele. Não. Deus tem um bom humor, né? Deus tem um bom humor. Aí eu tinha uma amizade, depois eu vim trabalhar em São Paulo com revitalização de igrejas, e eu peguei muita amizade com um amigo, né, o pastor Israel Cifolelli, e a gente participava juntos do projeto Timóteo. Então a gente pegou muita amizade, a gente conversava muito sobre o Antigo Testamento, tudo, e ele teve um problema cardíaco. E ele me indicou para substituí-lo. Olha. E aí, como é um amigo com problema de saúde, Sim. você... Não dá para dizer não. Não dá para dizer não. É. Aí fui dar aula na FLAM, né, na Faculdade Latino-Americana, e é um ambiente totalmente diferente do que eu conhecia. Aí eu cheguei em casa e falei, Viviane, você não sabe como é que é a faculdade. Aí eu fiquei encantado e aí não parei mais. Se apaixonou. Se apaixonou. Eu falava pra ele assim, você tá dando aula, você não percebe que você é um professor, que você já tá dando aula? Aí ele fala, não, professor, eu não quero ser. Eu falei, quando você entrar numa sala de aula e os olhos dos seus alunos começarem a brilhar e você vê que eles estão entendendo, você vai ficar empolgado e vai se apaixonar. E deu certo. Graças a esse professor, deu certo. Que bênção. É muito bom ouvir você. Tanto pregando, quanto dando aula, assim. É um dom mesmo que a gente reconhece vindo de Deus. Amém. Então, eu estava até comentando que eu vou ter dificuldade de falar tudo que você faz, pastor, porque você faz muitas coisas. Eu só sei, que você é diretor da FLAM, esse seminário, né, que você começou a dar aula, e também que você é pastor de uma igreja irmã nossa, a igreja Ita, né, a igreja Taian, presbiteriana e taiwanesa, né, e... Bom, o resto você complementa, tá bom? Bom, sou pastor da igreja presbiteriana Taian, né? Fui para lá num processo de revitalização e a gente continua lá, né? E tem sido uma bênção, né? Eu nunca tinha trabalhado numa igreja étnica, sempre tinha colaborado com outras igrejas mistas, então e tem sido uma bênção, assim, acompanhar os jovens, ver o desenvolvimento deles. A gente pegou eles bem jovenzinhos, agora todos estão casando, começando a ter filhos. Você tá sempre nos casamentos, né? Agora estão acontecendo vários casamentos. Exato. E colaboro também com a Igreja Casa da Rocha, né? Que sou diretor lá de uma escola, Escola Metropolitana de Teologia. É uma escola online e que tem vários cursos, né? E é aqui em São Paulo mesmo. E uma outra escola que funciona no sul da Bahia e norte de Minas, que é a Escola Rede de Teologia. Que é uma escola para pastores e missionários que não tiveram condição de estudar nos grandes centros. Sim. Então, eu, o pastor Vu e o pastor Luiz Saião, a gente gera recursos e cursos, né, para apoiar esses pastores lá no Vale do Jequitinhonha. Uau, que legal. Também sou missionário da CEPAL. Na missão CEPAL, eu sou responsável pela área de treinamento e estudo continuado, né, dos missionários. E também, terminando agora a faculdade de psicologia. A Viane já terminou, eu tô no último semestre. E agora com a clínica Ser e Conviver, além da direção da faculdade. Uau! Um pouquinho de cada coisa. Sobra algo dele, assim, pra casa? Sim, primeiro é pra gente, depois... Nossa, eu fico admirada com tantas coisas que você tá fazendo. Mas depois você me conta os segredos, conta pro pessoal. Mas... compartilha com a gente, né? Como foi esse processo de decisão de fazer psicologia, né? Eu sempre lembro, assim, da empolgação que vocês vieram contar para mim, né? Quando vocês começaram o curso e agora vocês já estão terminando, né? Você já terminou e você falta um semestre. Exato. Então, a gente já trabalhava na igreja, né? E veio a pandemia. E a gente via o sofrimento das pessoas, né? E a gente pensava, como que a gente poderia ajudar? E nesse sofrimento,
não tratar com simplicidade, né? Respeitar a dor do outro, pensar que o coração do outro é um solo sagrado e como que a gente faz, né, para entrar nesse solo sagrado e fazer as perguntas certas, fazer as perguntas corretas. E na psicologia tem toda essa área do comportamental, né, de saber fazer as perguntas corretas, de se preocupar com o comportamental, estudar sobre isso, né, ter essa diferença do ouvir e prestar atenção no que realmente a pessoa quer dizer, né? Se ela está falando algo que é do inconsciente, se ela está falando algo que ela está trazendo ali, as dores. Então, a gente pega essa área pastoral, né? E junta com a psicologia que vem agregar para entender mais a dor e o sofrimento do outro e trazer também a palavra de Cristo aos corações. Então, a gente pensou em começar a psicologia. E foi bem na época da pandemia. Aí a gente estava em casa, estava tudo fechado. A psicologia é um curso presencial. Então, e estava tendo EAD por conta disso. Então, a gente aproveitou que estava em casa também e começamos aí a fazer psicologia. E foram 2 anos de EAD de psicologia para depois a gente ter esse desafio de conciliar as nossas demandas e ir para a faculdade. Foi uma experiência muito boa. Vocês gostaram? Né? Foi. Muito. Porque na teologia você aprende a dar resposta. Você organiza o pensamento, concatena ideias, a partir do texto você aprende a dar respostas. Mas a psicologia nos ajuda a aprofundar a pergunta. Né? Saber qual é a dor, qual que é a pergunta, qual que é a problemática, antes de você dar a resposta. Porque, particularmente, como pastor, a pessoa começa a conversar, você já quer dar resposta, já quer... Né, Ou às vezes já dá os versículos prontos, já. Assim, os vícios do ministério. Mas a psicologia nos ensina a dar um passo para trás e ouvir mais. Então, isso foi um processo bastante importante e que requereu bastante humildade também, né? Da gente falar assim, olha... Temos que aprender com outras ciências, temos que convergir com outros conhecimentos. Então, isso foi muito importante para a gente. E eu fiquei admirada, assim, né? De uma pessoa tão ocupada como você, tal, ainda separar tempo para estudar, né? Vocês dois. E, assim, não é fácil isso, né? Mas vocês têm feito isso. E aí eu queria agora saber desse segredo, né? Como que vocês conciliam todas as coisas, né? Porque não é fácil pastorear e ser líder disso, daquilo, coordenar seminário, né? E então, porque acho que uma das coisas que eu mais vejo hoje, né? São pastores em burnout, né, que às vezes há essa sobrecarga. Aí eu queria ouvir um pouco da sua experiência, como você administra isso, né, para que não haja esse exaustão, que ainda tenha qualidade de vida. E também depois você compartilha um pouco como é conviver com um homem ocupado assim, né? E como você suporta no sentido de dar o apoio, né? E como que é em casa e tal. Porque eu acho que muitos dos nossos ouvintes são também famílias pastorais, missionários, né? Às vezes bivocacionados. Então, eu acho que são compartilhamentos pertinentes. Não, legal. Eu gosto muito de pensar em cada área que eu atuo, pensando em processos estratégicos. Então, em cada área que eu vou assumir, né, que nem agora eu estou assumindo a área de treinamento e desenvolvimento continuado dos missionários da CEPAL. Então, eu penso como que eu posso... O processo, né, do início, desenvolvimento de conteúdo, montagem de equipe e os processos operacionais. Então, cada área eu penso dessa maneira. Então, hoje, na FLAM, eu tive que dar no começo, um foco grande, 2 anos, né, reorganizando tudo, tanto a teologia, administrativamente. Hoje ela está, assim, indo muito bem, graças a Deus, né? A FLAM tem crescido bastante, a faculdade, a gente nunca teve tantos alunos como nós temos agora. Que legal.
Então, agora eu coordeno áreas, eu coordeno as coordenações. Né? Então, eu vou fazendo só a manutenção dos processos. Então, parece muito serviço, mas agora eu trabalho mais estrategicamente e não operacionalmente. A mesma coisa nas outras organizações, né? A gente tem a missão Shimo, né? Que é algo que tomou o nosso coração, a missão que a gente constrói escolas na África e estamos trazendo irmãos da África para estudarem aqui no Brasil, para serem equipados. Mas eu sou o fomentador, né? E aglutinador ali, né? Da visão e estabeleço os processos. E tem um grupo de irmãos comigo que me ajudam nos processos operacionais. Então, em cada área, eu creio que Deus me chamou para trabalhar mais na área estratégica e estabelecimento de processos. E conversando com a equipe para a gente não sair daquilo que Deus nos deu de visão, de parâmetro, né? Então, parece muita coisa, mas pode até ser bastante mesmo, né? Mas é mais um trabalho de estabelecer alvo, processos e estratégia para alcançar determinado objetivo, né? Eu acho que eu estou precisando tomar um aconselhamento contigo. Porque acho que eu tenho essa tendência de me envolver, às vezes, demais, sabe? Em coisas assim, e aí esqueço ou não sei delegar direito. Então, alguns vícios também, né? Que atrapalham para a gente ficar mais tranquilo, né? Mas muito tempo, em algumas vezes, eu delegava e tomava de volta. Falou, não, deixa eu fazer isso, eu faço melhor. Né? Mas eu fui aprendendo que isso vai sobrecarregando a gente, né? Então, e emocionalmente também, porque você fica fiscalizando os resultados e a pessoa não aprende e você também sobrecarrega. Então, é um processo difícil, né? De você delegar, confiar, saber que o erro faz parte do aprendizado. Então, é mais um pastoreio mesmo de pessoas, de gestão e processos. Então, mas é assim, o meu trabalho hoje é isso. Então, por isso que parece que eu tô em várias frentes, mas operacionalmente mesmo, eu tô só na gestão mesmo, né? Não tô tanto lá na ponta operando. Que interessante. E você, Viviane? Então nós vamos voltar um pouquinho de quando nós casamos, né? Então, nós casamos, aí nós tivemos uma filha, e depois que o Fábio foi pro seminário, né? Porque antes a família dele não aceitava muito que ele fosse pastor. Isso daí é um outro podcast. A gente vai ter que fazer um outro só para falar sobre isso. Não aceitava que ele fosse pastor. Então, demorou um pouco. Ele queria que a família dele aprovasse, né? Que Deus tocasse no coração da família dele. E algo grandioso aconteceu, que ele acabou indo para o seminário. Mas nós já fomos um pouquinho mais maduros pro seminário. E mesmo assim, era um seminário de pessoas solteiras. Então, a grade curricular era bem pesada. Então, ele tinha que estudar de manhã, à tarde e à noite. E eu ficava com a Fabiane, que era a nossa mais velha, em casa. E o tempo foi tomado ali. A gente ainda, mesmo sendo mais velhos indo para o seminário, a gente não sabia administrar esse tempo. Os 5 anos do seminário se passaram. E nós fomos para a nossa primeira igreja, que foi em Virigui. Então, chegou lá, o Fábio teve uma ideia. Falou assim, vamos sair para jantar. E nós dois saímos para jantar. Mas a gente só sabia falar de igreja e de ministério. Não sabia falar mais como casal. Não sabia mais falar sobre os filhos. Aí a gente percebeu que algo estava errado. Que a gente precisava começar a administrar isso melhor na nossa vida, né? E foi ali que surgiu esse alerta, né? Que a gente precisa tentar equilibrar e ver o que é melhor também. Não só na
carreira pastoral, mas o que é melhor para a família do pastor, né? E como que o pastor pode se blindar, pode cuidar da família, dos filhos e ter esse momento também pastoral que a gente sabe que muitas vezes é sobrecarregado, né? Sim. Então, de vez em quando a gente para e põe alguns pingos nos is e conversa para tentar equilibrar. Mas eu não impeço o ministério do Fábio, que é o nosso ministério, porque eu falo que eu não quero ter essa conta perante Deus. Né? Mas o que vai acontecendo é que a gente vai amadurecendo, vai entendendo os ministérios, vai começando a delegar para as outras pessoas, vai deixando também as outras pessoas trabalharem, vai dando esse suporte para que as pessoas também amadureçam, né? E cresçam também, né? Nesse conhecimento, nesse trabalho, e a gente vai conseguindo seguir até que um tempo a gente deixa a pessoa prosseguir sozinha e vai conseguindo administrar. Mas quero dizer para todos que não foi de um dia para o outro, né? Que Deus foi trabalhando e a gente foi tomando esse cuidado também para não adoecer o nosso casamento, né? Não adoecer como casal e não adoecer também nos ministérios que Deus tem dado para gente, né? Entender que é temporário e que a gente percorre um caminho ensinando e depois a pessoa precisa amadurecer e continuar esse caminho, né? Eu acho muito interessante que eu sinto assim que vocês têm um relacionamento equilibrado com o ministério, porque você participa de alguns dos ministérios, está junto com ele, mas não está em todos. Não em todos, né? Porque às vezes eu vejo assim famílias pastorais um pouco extremos, né? Ou a esposa encara que é um trabalho do pastor, que ela não tem nada a ver com a igreja, com os ministérios, ou né, a esposa se envolve tanto que carrega os fardos, né, do pastoreio, e inclusive é chamada de pastora, né? Então, eles vivem me chamando de pastora, eu vivo falando, não, eu não sou pastora, eu sou só a esposa do pastor. Mas eu tô, assim, com ele sempre que eu posso. Mas também a gente administra quais são as coisas que ele se envolve e que eu tô no Mais Barnabés, quando eu tô no Mais Barnabés, ele me apoia. Sim. E ele tá à frente de outras coisas, eu apoio ele. Né? Eu vejo que vocês também têm essa parceria, né? Acho que um processo importante no nosso casamento foi a presença de mentores, de amigos importantes. Tinha um casal extraordinário, que era o pastor Alfredo e a pastora Thelma. Infelizmente, o pastor Alfredo faleceu uns 2 anos atrás. E ele era um mentor para nós, assim, né, em termos de casamento. E ele sempre falava que o equilíbrio do ministério está no equilíbrio do lar. Se o lar estiver desequilibrado, desajustado, isso vai reverberar lá no ministério, no trato com as pessoas. Então, e ele sempre falava isso, né? Quando a gente se encontrava, eu me encontrava com ele quase que mensalmente, e ele falava assim, como é que tá o casamento? E aí era isso, né? Então, no nosso casamento, quando a gente foi para o ministério, né, foi para o seminário, a Viane foi, né, totalmente para lá para investir no ministério. Ela ficou cuidando da Fabiane. Nós saímos, aí a gente investiu naquilo que era o sonho dela, que era piano. Ela professora de música. E aí sempre foi isso, né? Um investindo na vida do outro. E aí isso faz com que a gente se alegre um com o outro também, né? Então, foi um processo, como a Viviane falou, que continua até agora, né, Viviane? A gente vai aprendendo até hoje. Que as coisas foram acontecendo. E era isso, um estudava, depois o outro estudava, sempre tinha esse apoio, né? Aí depois que eu fui fazer pedagogia, depois que eu fui fazer psicopedagogia, o Fábio foi fazer os cursos, os doutorados dele, né? E até que chegou um ponto que as filhas já estavam grandes, e aí nós dois fomos estudar psicologia juntos. A gente estudou 2 coisas diferentes, vamos estudar alguma coisa juntos agora. Mas o que o Fábio estava falando, é importante você ter esse apoio, outras pessoas que vão te escutar, outras pessoas que vão te orientar, né? Ter esses conselheiros, né, para te ajudar, para dar o suporte, né? Você também
ter essa sensibilidade de escutar quando as pessoas falaram, parece que não está tão bem, vamos tentar ajudar, né? Os conselheiros falando, né? Porque às vezes você está vendo que a corda está arrebentando, você está vendo que está com muitos afazeres, mas não, eu quero ser firme, eu quero aguentar, né? E até quando aguenta? Até adoecer? Ou tá doente, tá fazendo de conta que tá tudo bem, né? Então é importante ter esse suporte, essas pessoas que caminham com você e que oram também por você, né? É verdade. E que precioso, né? Vocês tiveram esse casal. Eu penso quantos famílias pastorais, né, estão caminhando sozinho e não tem isso. Graças a Deus a gente também teve um conselheiro que nos ajudou, assim, na nossa crise, os primeiros anos de casamento. Eu sempre falo isso, que isso salvou nosso casamento e, assim, nos ajudou muito, sabe? Embora a gente não teve tantos encontros assim, mas o fato de ter alguém, né, de olho. E eu acho que isso também nos levou a também querer cuidar de outros casais, né? De fazer os cursos de casamento. E eu soube também que vocês têm um ministério de ser e conviver, né? Não sei se está muito ligado com o aconselhamento de casais ou de uma forma geral. Vocês podem falar um pouco sobre isso também? O ser e conviver é uma... vem desde o seminário, né? Meu TCC, né? Meu trabalho de curso foi com relação à compreensão da Imago Dei. E isso sempre foi muito forte para mim, né? O fato de que Deus nos formou a sua imagem, mas essa imagem está desfigurada. Então, nós temos um centro no nosso coração que Deus tá lá, né? Nós temos a imagem de Deus. Então, nós temos um ser que precisa ser redimido. E à medida que esse ser é redimido, então a gente consegue conviver melhor em todas as áreas. Tanto, inclusive, com Deus, com o próximo e com as nossas responsabilidades. É por isso que é ser e conviver. Sem essa resignificação, essa redenção do ser, a gente vai tentar conviver bem, mas nunca vai conseguir. Difícil. Exatamente. Então, isso sempre foi muito forte teologicamente para mim e isso foi ratificado na psicologia. Porque todos os processos terapêuticos que eu tenho estudado, para mim, converge muito com essa perspectiva, né? Você sempre tem que tirar os espinhos, né? Ali que sempre tem ali algumas problemáticas, mas sempre a tentativa de um processo da pessoa compreender a sua própria identidade. Com Deus ou sem Deus. Mas sempre é essa busca do vazio do coração humano. Então, o ser e conviver é essa perspectiva da gente ajudar as pessoas a procurar, a entender a sua identidade em Deus, primeiramente. Para depois entender a sua responsabilidade com o outro e com os seus afazeres. E nesse processo a gente ajudou muitos casais. A gente fazia conferências de casais. A primeira igreja que eu vim pastorear, a gente veio pastorear em São Paulo, a igreja cresceu bastante, muito pelos encontros de casais, né? Então, o ser e conviver é isso, né? Um processo de cuidado individual, mas também coletivo, né? Tanto com pessoas, casais, né? Famílias, né? Mas também no meio corporativo, né? Que eu venho do meio corporativo, né? Então, a gente tem colaborado aí com alguns lugares. Ai, que legal. Eu sempre penso assim, né? Puxa, se a gente que escolheu a pessoa que a gente ama para conviver com a gente, isso já é tão difícil, né? Imagina outros níveis de relacionamento. E eu vejo hoje em dia muitos casais sofrendo, né? Mesmo aqueles que cresceram na igreja, né? E todos precisando de ajuda, né? E eu acho super importante a igreja estar atenta, né? Que as pessoas separem tempo para acolher e mentorear também outros casais, né? Exato. E é meio para isso que tá se fazendo o Ministério Mais Barnabés, né? Equipando conselheiros, quer seja leigos ou né, treinados, enfim, equipar para que eles possam fazer essa boa influência, né, nas famílias. Uma das coisas que assim a gente mais tem prazer hoje no ministério
é célula com casais. Então, normalmente, né, a gente tem a célula com os nossos irmãos lá da ITA, com casais, né? Ou, que nem hoje, a gente vai encontrar com 3 casais hoje à noite, né? E é para conversar, trocar experiência. E, na realidade, é uma mentoria, né? Mas sentar à mesa, comer alguma coisa e conversando sobre casamento, vida, objetivos, né? Sobre como que a gente vive uma santidade, uma santificação num tempo tão conturbado como nós vivemos, né? Então, mas isso é uma das coisas que, assim, mais realiza a gente hoje no ministério, é essa conversa, sentar com jovens casais. Que legal. É tão necessário, né? Porque acho que os primeiros anos são chaves, né? Se você edifica aí um bom fundamento, princípios para saber na prática como se comunicar, como lidar com conflitos, né? Então, tem chances de ir bem. É igual as plantinhas, né? Nos primeiros anos, se você cuidar bem, e depois criar bem raiz, aí vai, né? Então, é muito precioso isso. Que bom. Viviane, você tem trabalhado com psicopedagogia também, né? Sim. E como que estão as crianças de hoje? Tem sido muito desafiador, não tem? Sim, é muito desafiador. E o que acontece? Cada geração, elas vão mudando um pouquinho, né? Os pais vão tendo filhos mais velhos, mas não quer dizer que eles estão mais maduros e mais preparados para ter o filho. E sim, eles se prepararam mais daí no meio corporativo e esqueceram um pouquinho da família, né? Então, vem essa criança nesse meio onde o pai e a mãe trabalham e muitas vezes eles pensam, e agora? Né? O que eu vou fazer? E às vezes a criança está um pouco mais irritada, mais estressada, e os pais ainda não conseguem contornar essa situação, né? Então, às vezes procuram uma psicopedagoga ou procuram uma psicóloga para estar fazendo esse trabalho de orientação, não só com a criança, mas também com os pais. Que você faz com os dois, então? Faz com os dois, que é importante, né? Você dá o respaldo para a criança, mas é importante também ter essa orientação com os pais, porque vai ter essa continuidade de trabalho em casa. E é importante também para que os pais confiem, né, no profissional e continue fazendo esse trabalho em casa para que a criança desenvolva, tenha mais autonomia, né, consiga passar por algumas fases que às vezes é fase da dificuldade de aprendizagem, às vezes é a ansiedade, porque mesmo criança sendo pequena, ela pode ter ansiedade também, né? E tem algumas crianças que nascem com transtornos, né? Então, é importante os pais terem essa orientação que às vezes é difícil para eles compreenderem algumas coisas, né? Então, é bom ter esse profissional e ter essa pessoa que vai caminhar com eles por algum tempo. Então, eu faço esse trabalho de psicopedagoga e de psicóloga também nas minhas terapias. Daí com os pais e com as crianças. Legal. É que na realidade... Pode continuar. E aí, como eles vão crescendo e as coisas vão mudando, aí eu faço o trabalho também com os adolescentes e com os jovens. Aí fala, e Viviane, o que você vai seguir? Por enquanto, eu não sei. Por enquanto, Deus está me dando esse privilégio de trabalhar com várias etapas, né? Então, e eu tenho assim, prazer em ajudar, em pesquisar, em continuar estudando. Então, eu gosto demais dessa área de psicopedagogia, de psicologia nessa área educacional e também comportamental. Sim, hoje em dia é bastante necessário, né? E que, assim, essa questão de educação de filhos hoje está bem complicada, né? Porque a gente viveu uma época onde as famílias eram grandes. A gente tinha vários irmãos, né? Eu tinha 5 irmãos, né? Cresci brincando na rua, né? E tudo mais. Mas veio uma época que as famílias começaram a ter menos filhos. E esses pais de hoje, eles têm muitos afazeres, têm muita demanda, muita responsabilidade, com foco no ganho econômico, e nada contra o ganho econômico. O problema é que a custo
de quem, né? Não do que, mas de quem. E muitas vezes os pais de hoje têm uma ilusão que dando tudo que o filho precisa e quer, os filhos vão crescer emocionalmente bem, vão ser encaminhados, e eles criam uma grande expectativa. Porque agora os pais têm um filho, ou no máximo 2 filhos. E a expectativa sobre esses filhos é muito grande. E quando eles crescem, eles sentem essa pressão. Eles sentem essa expectativa dos pais e tentam corresponder, né? Mas muitas vezes eles não foram talhados ali emocionalmente para suportar isso. E aí vem várias crises. Então, por isso que é um grande desafio e que Deus tem dado a Viviane, ao mais Barnabés, né, de ser esse lugar de escuta, esse lugar dos filhos falarem, porque muitas vezes eles não têm isso em casa, não têm isso entre os colegas, e poder saber que eles são gente. Sim. Né? Que eles são mais do que uma expectativa gerada. Eles têm algo que é imprescindível para a nossa compreensão no mundo, de que nós somos amados. Sim. Amados por Deus, amados pelas pessoas que nós convivemos. Então, essa questão de que nós somos amados, porque todos nós queremos ser amados, né? E somos amados primeiramente por Deus, é imprescindível para uma compreensão de identidade. Sim. E eu penso assim, como esse amor é importante, né? E às vezes quando falta numa família, é importante a gente também investir na família de Cristo, né? Eu cresci assim num ambiente em que meus pais trabalhavam demais, a gente mal via. E ainda bem que eu cresci dentro de uma igreja onde eu recebi amor de outras pessoas, né? Então, a comunidade, acho que tem se perdido um pouco, né? E eu sou, assim, militante a, sabe, resgatar essa visão de família na igreja. Sabe, da gente cuidar um do outro, dos mais velhos cuidar dos mais novos, de, sabe, termos pais, filhos espirituais, discipularmos, essa coisa de cuidado, porque às vezes falta, né? Então, falta avô, falta pai, falta, né? Então, a gente tem falado tanto que a família nuclear, assim, é subsídio para uma vida saudável. Só que quando falta isso, ou as famílias são disfuncionais, qual que é a solução? Pois é. Né? Então, por isso que eu acho tão importante a gente investir em igreja. Eu sei que não é fácil ser pastor, né? Pastorear, cuidar de pessoas, dá muito trabalho. É que nem pensar em muitos filhos. Hoje em dia ninguém mais quer ter muitos filhos, né? Mas pensar em cuidar das ovelhas de Jesus, sabe? De ouvir, acolher, né? Então, a igreja tem que voltar a ser um lugar de cura, né? Um lugar de restauração, em que você ouve as pessoas, compreende. Não só um lugar de catequese, né? Mas um lugar realmente como um corpo, né, de Cristo, onde as pessoas possam ser restauradas. Por isso que eu também admiro muito esse investimento de vocês, sabe? Em conhecer mais as pessoas, em serem mais proativos na cura, restauração das pessoas, e ao mesmo tempo trabalhar para fortalecer a estrutura da igreja, né? As organizações, as igrejas, né? Porque hoje em dia a gente também vê muita gente desprezando as igrejas, porque as igrejas são tudo doente, não sei o quê, problemático. Como família, né? É difícil achar uma família totalmente saudável. Exato. Né? Mas a gente não pode abandonar, desistir de igreja ou desistir de família, né? E achar que não, família atrapalha, né? Mas a gente tem que trabalhar com afinco por ajudar a construir uma igreja mais saudável. Eu acredito muito em igreja, né? Para mim, igreja é o projeto de Deus na história. Não há nenhuma instituição no mundo
que tenha o que a igreja tem. Né? A igreja é o projeto de Deus. O único problema da igreja é que a gente está lá. O nosso pecador ainda está ativo, né? Vivo e ativo sobre a face da terra. E a gente também não pode esquecer que essa geração dos adolescentes e das crianças que às vezes tem medo, tem insegurança, até na parte relacional mesmo, com outras pessoas, com outros coleguinhas, ou até na igreja que acaba se fechando, eles vêm vindo da pandemia. Né? Uma coisa era a gente que conhecia o antes da pandemia, como era a nossa realidade, e ter passado e se reconstruir e continuar e tá tudo bem. Outros são entrando na adolescência e ficando fechado. Crianças nascendo na pandemia, sem conhecer as expressões, a mãe com muito medo, porque tinha muito zelo e estava certo mesmo de conviver com outras pessoas. E a igreja é um ambiente saudável, onde isso pode acontecer, né? E reestruturar essas famílias, de ter esse movimento de convívio, de ter esse movimento de conversar, de ser um lugar de confiança que pode se abrir, né? Os adolescentes encontrar com outros adolescentes e também ter esse ambiente com o professor, com o conselheiro. Então, e retomar isso, né? De ter esse ambiente saudável. A igreja oferece isso, né? Depois da pandemia apareceram muitas crianças na igreja. Então, agora tem os idosos, tem os adultos, as crianças e jovens, e é uma convivência muito gostosa aos domingos. E a gente precisa disso, é um ambiente saudável. É uma necessidade, né, que a gente tem. Isso faz parte da nossa construção, né, como pessoa. E assim, se me permite contar algo pessoal, eu fui salvo por Cristo, mas pela igreja. Né? Minha família não era cristã. Minha família toda era espírita e éramos espíritas praticantes. Né? Nós morávamos no interior do Paraná e todo sábado a gente ia para o centro espírita, 100 quilômetros da onde a gente morava. Nossa. E éramos católicos de nome e sejonoia de filosofia. Né? A gente era positivista. Então, eu cresci nesse meio. Eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Fui morar com os meus padrinhos no interior de São Paulo. E voltei para casa com 6 para 7 anos. Olha. Então, assim, e sempre com aquela falta, né, do pai, né? Não tinha essa questão da paternidade. E eu fui crescendo, assim, de uma maneira bastante disfuncional. Minha família era bem disfuncional. Embora gente tudo boa, trabalhadores, éticos, mas moralmente, assim, não era né, tão funcional. Eles eram bastante liberais. E aí eu fui crescendo nesse meio e na adolescência eu comecei a ter várias crises, inclusive de ação suicida. E eu lembro que numa época que eu estava assim, bastante crise, eu tinha um amigo chamado Eduardo e que ele havia se convertido ao evangelho. Ele era mais velho, né? Ele tinha mudado para Curitiba e se converteu. Quando ele volta para o interior para passar as férias com a família, ele me convida, falou assim: Fábio, vamos na igreja? Falou assim: igreja? Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Falou: não quero ir na igreja, né? Vamos sair, né? Daí falou assim: não, a gente vai sair, mas vamos primeiro na igreja. Lá tem umas músicas legais, tal, não sei o quê. E aí, beleza. Eu cheguei na igreja, eu nunca tinha entrado. Eu ouço uma música que dizia assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixe de ficar... Nada de ficar sofrendo. Nada de ficar sofrendo nesse seu complexo interior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Exatamente. Eu venho falar do valor que você tem. Exato. Essa música bem antiga. Sim, eu conheço. E aí eu falei assim: uau, que música, né? Aí eu comecei a ser tocado por essa música. E aí o pastor Vanderlei Nogueira prega em Romanos 12, 1 e 2. Aquilo bateu muito forte em mim. Eu lembro que eu comecei a ouvir, parece que estava só eu e o pastor, assim. E aí, no que eu me dei conta, já tinha acabado o culto, eu estava chorando e abraçado com um casal de diáconos orando por mim. Olha.
Olha. E naquela noite eu rendi minha vida a Cristo Jesus. Falou assim, eu quero, né? Eu quero Jesus. E eu fui embora para casa com o coração aquecido. E eu não sabia direito o que estava acontecendo, né? Não sabia o que era aquilo. Eu só sei que eu queria ler aquele livro. Queria a continuidade do texto. O que diz depois do Romanos 12, 1 e 2? Sim. Mas na cidade que eu morava não tinha livraria. Fui na igreja na segunda-feira, estava fechada. Falou, e agora? Fui na igreja católica, estava aberta e eles tinham uma vendinha lá, eu comprei uma Bíblia. E comecei a ler. E aquilo foi aquecendo e tal. E os meus pais eram totalmente anti-evangélicos. Eu lembro que eu estava saindo de casa, para encurtar a história, estava saindo de casa um dia com a Bíblia na mão. Eu já tinha me convertido e minha mãe olha e fala assim, isso aí é uma Bíblia? Eu falo assim, Falou assim, você tá indo na igreja? Falou, tô. Falou, não, então pode subir para o seu quarto, você tá proibido de ir para a igreja. Se você quiser ir pro bar, quiser ir para qualquer outro lugar, você pode ir, mas para a igreja, não. E aí eu subi e comecei a ir na igreja durante a semana, às 6 horas da manhã, na reunião de oração das senhoras. Um adolescente. E aí eu ia orar com as senhoras e elas começaram a cuidar de mim, né? E aí até que um presbítero fica sabendo da minha história, vai conversar comigo e era o meu vizinho de fundo. E isso já tinha passado quase 6 meses, eu orando pela conversão dos meus pais. E aí ele fala assim, marca uma visita para sua mãe, com a sua mãe, que eu quero ir lá, né, conversar com ela. E como ele era japonês, minha mãe aceitou. Sim. E aí marcamos, quando ele foi, ele levou junto o pastor. Aí o pastor entrou em casa, conversamos, e no final da visita ele falou assim, posso orar? Minha mãe falou, pode. E aí ele começa a orar, minha mãe cai possessa. E a gente era espírita, praticante. Ela cai possessa, foram 4 horas para libertar. Quando ela fica liberta, cai possessa a funcionária de casa. Foram mais 2 horas. No final, daí nesse processo vem toda a família, né, lá para casa, né, os tios, primos, sabe o que estava acontecendo. E aí, no final, o pastor faz um apelo e 32 pessoas da minha família creem em Cristo. Uau, que isso bênção. Passado 6 meses. Antes disso, meus pais, minha mãe tinha casado novamente e eles estavam separando. Tava muita briga. Eu com pensamento suicida. Os irmãos, tudo com algumas dificuldades também. Quando a gente crê em Cristo, a gente vai para a igreja, a gente é abraçado pela igreja. A gente começa a ser discipulado. E aí, em casa, começa a ser um núcleo de estudo. Meus pais se converteram, participaram de Casados para Sempre, num curso antigo, né? Que legal! E aí, depois eles se tornaram professores, né? Líderes de Casados para Sempre. Olha só. Um irmão mais velho que eu hoje é pastor metodista. Uau. Eu pastor presbiteriano. Então a igreja salvou nossa família, né? Deus salvou, mas por meio da igreja. Sim. Então igreja é fundamental na vida, na construção, na organização da existência, na construção de famílias estruturadas. Então, eu fui salvo pela igreja. Quando me converti, fui abraçado por um grupo de jovens. Então, a igreja para mim é essencial. Para mim também, assim... Eu me sinto privilegiada também de crescer, sabe, num ambiente onde as pessoas te acolhiam, te amavam, te ensinavam. Eu lembro, meus pais eram tão ocupados que a minha professora de escola dominical que me levou para me matricular na Escola Municipal de Música. Se não fosse ela, eu não teria tido todo esse treinamento musical que eu tive. Porque ela... sabe, se deu o trabalho de me levar. Eu tinha 8, 9 anos.
né? E assim, e os amigos que eu tive na adolescência, sabe? É para a vida toda, né? E é isso essa bênção que nós recebemos, que a gente tem que preservar, né? A gente tem que cuidar e fazer a nossa parte, né? Como corpo de Cristo, combater o bom combate, né? Trazendo saúde para o corpo, né? E fazendo o pessoal experimentar desse amor incrível, maravilhoso, restaurador de Deus, né? Que legal. E como foi a sua conversão? A minha conversão? Então, vamos ver o pedaço que eu vou contar. Mas, assim, resumindo um pouco, o que aconteceu? Meus avós, meus bisavós que aceitaram a Cristo. Então, meu bisavô era rezador de terço. Ele rezava terço e benzia as pessoas ali, que a gente morava no interior e era na região de um sítio. A gente não, eles. Sim. Eles, né? Então, e o que aconteceu? Chegou Onde você morava era interior também. Também. Então, o que aconteceu? Meu avô tinha um sítio e era plantação de café. E aí veio um senhor ajudar na colheita do café. E ele via que esse senhor carregava um livro preto. Mas ele não sabia o que era. Então, ele ficou cismado até que ele perguntou. E esse senhor falou de Cristo para ele. Aí ele se converteu, só que o senhor deu o livro para ele. Só que ele não sabia ler. Aí ele foi aprender a ler. Então, como ele era o líder ali do sítio das pessoas que moravam na região, o que ele fazia? Ele lia com dificuldade, né? E aí ele contava as histórias da Bíblia pro pessoal. Que lindo. E foi ali que surgiu a igreja. Né? E aí eu fico emocionada. E ali surgiu a igreja, aí passou para os meus avós, os meus pais, e assim que eu conheci a Cristo. Mas como eu conheci a Cristo mesmo, foi a minha irmã, que era mais velha que eu, ela foi fazer um curso da PEC. Aí ela veio contar as histórias, chamou as crianças, e eu aceitei a Cristo. Eu aceitei a Cristo todos os dias. Porque era EBF, né? Sim. Então, no curso da PEC... Classe de 5 dias? 5 dias, E aí minha irmã veio veio aqui em Mairiporã, fazer um curso e voltou lá pro interior, né, do Paraná. Então, ela, como ela era mais velha, ela já era moça e eu era criança, né? Então, daí ela convidou as crianças, tá? E eu aceitei Jesus todos os dias. E foi muito bom, foi uma experiência, assim, boa na minha vida, né? Dos bisavós, dos avós, né? E tenho várias pessoas, né, que são pastores na minha família. Foi a benção de Deus, né? De um dia o missionário ir e deixar o bem que era muito precioso para ele, que era a Bíblia. E esse missionário transformou gerações, né, que a gente carrega até hoje. E que a gente tem o prazer de ter os nossos filhos também nos caminhos do Senhor, né? E a nossa filha mais nova fala que quer ser missionária também. Mas ela nem sabia dessa história, né? Então a gente vê que são os cuidados de Deus, a bênção de Deus, né, sendo renovada por gerações, né? Então, foi assim que eu me converti. Que a minha irmã veio fazer um curso da PEC. E aí, eu me converti através da minha irmã, que Deus tinha proporcionado na vida dela, né? E aí, até brinco, né? Como nossa família são vários pastores, o Fábio, para entrar na nossa família, tinha que ser pastor também. Né? Mas foi assim que eu me converti. Foi assim que a minha família se converteu, através de uma pessoa que foi trabalhar lá e levou esse livro que foi tão precioso para todas as nossas gerações e teve essa transformação de vida na nossa casa. Que lindo testemunho. E é interessante, né, que esse senhor do livro de capa preta, a gente não sabe o nome dele. Sim. Porque não tem registro. Porque era coisa que o meu bisavô contava, que passou pro meu avô, que foi passando pra minha mãe, então se perdeu o nome, né? Mas um dia quando a gente chegar lá, a gente vai ver, né? A gente vai saber o nome dele e ele vai ser o nome de tantas pessoas que foram influenciadas
pelo ato dele dar a Bíblia pro bisavô da Viviane. Sim, com certeza. Que lindo testemunho, né? Até eu tô emocionada. E não adianta, toda vez que eu conto essa história, eu choro. E às vezes o Fábio vai contar lá na igreja, no sermão, alguma coisa, eu choro também de novo. Mas é de gratidão, né? E reconhecimento de tudo que Deus faz na nossa família, né? E pode fazer na família de cada um que assistir aqui esse podcast, ou já está fazendo na família das pessoas, né? Sim. E como a simplicidade, né, de um homem, que com certeza ele devia também ter exalado essa luz, né? Essa coisa boa que chamou a atenção do seu bisavô, que quis também conhecer a história da Bíblia. E como uma pessoa que não sabia ler, queria tanto conhecer que aprendeu a ler. Eu conheci também várias outras histórias assim. Evangelizei também uma pessoa que fazia faxina na nossa igreja lá em Sorocaba. E ela também não sabia ler direito. E ela um dia veio e queria se converter. E depois disso ela começou a querer ler a Bíblia. No começo ela não conseguia ler direito. Mas hoje, né? Assim, são duas histórias de pessoas assim. E eu vejo que Deus escolhe as pessoas simples para carregar um tesouro inestimável que transforma a vida da gente, né? Então, nós somos privilegiados, né? De sermos escolhidos para carregar essa herança espiritual rica, né? E transmitir para tantas pessoas que precisam, né? E é interessante que essa comunidade ali no interior do Paraná, que era um sítio, depois virou igreja. E no começo, era uma igreja bem simples, na zona rural, de pessoas simples. E não tinha pastor. Então, um mês ia um pastor lá que ia celebrar metodista, no outro mês ia um lá que era presbiteriano. Então, era uma comunidade, assim, muito legal. E assim. quando era da metodista iam todos, quando era presbiteriano iam todos. Não tinha para eles essa diferença, né? Todos participavam, que eles traziam bem, que era precioso. E eles queriam aprender, né? Sim, um pedacinho do céu, né? Porque lá não vai ter presbiterianos ou metodistas. Verdade. É maravilhoso. Ai, mas que gostoso ouvir isso. Então, eu ia terminar falando sobre o Setembro Amarelo, né? Mas eu acho que o Setembro Amarelo nos faz lembrar de tantas pessoas que estão sem motivo para viver, né? E que a gente precisa não só falar da saúde emocional, mas falar que existe uma vida abundante em Cristo, né? E a gente precisa ser um instrumento para acolher e ouvir essas pessoas. E melhor de tudo, poder compartilhar o que nos salvou, o que nos deu esperança. Eu também fui uma adolescente muito depressiva. Eu também falava assim, para que viver? Sabe? Eu olhava para esse mundo e ficava triste, né? Achava que não tinha razão. E também, né, crescendo numa família meio disfuncional, né, com bastante problemas emocionais. E aí a solução veio quando eu conheci a Cristo. Eu experimentei esse amor de Cristo, experimentei esse amor através da igreja. E era isso que eu queria levar para tantas outras pessoas que eu também sabia que tinha isso. A minha mãe sofria muito com isso. Né? Ela me pegava de psicóloga desde que eu tinha 7 anos, contando, né, das dores dela, né, do quanto ela também, sabe, chegou uma hora em que ela foi para a ponte e queria se jogar lá, até que apareceu um homem e ajudou ela, falou, não, volta para casa da sua mãe, pense direito, pense nos seus filhos, sabe? Eu também não sei quem foi esse homem ou se foi um anjo, mas ela, então, desistiu dessa ideia, que ela estava sofrendo muito, né? Eu acho que as pessoas querem optar por esse caminho, não porque querem morrer exatamente, mas porque querem sair desse sofrimento, né? E aí depois descobriu que estava grávida de mim. E aí que ela teve que voltar para casa, né? Voltar para o meu pai. E ela me conta essa história várias vezes,
Então, desde pequena eu sinto esse peso, sabe? De alguma forma eu vim aqui no mundo também, né? Porque alguém interviu. Exato. Alguém viu o sofrimento que estava estampado no rosto da minha mãe e não ficou alheia, sabe? Se aproximou, deu seus conselhos e foi um instrumento de Deus, né? E aí eu penso assim que qualquer um de nós pode fazer isso, né? E assim, não porque a gente sabe muito e tal, mas porque a gente sabe que existe esperança, né? Por mais sofrimento que a gente tenha, a graça de Deus é sempre maior, né? E é tão bom poder compartilhar isso. Exato. É por isso que, assim, tudo que a gente faz hoje, né? Pode ser pouco, pode ser muito, é tudo para dar continuidade àquilo que a gente já tem recebido, da graça, né? Da graça, do amor, da presença de Deus, da gente poder estender tudo isso que a gente tem recebido, né? A história da Viviane, da família dela, da minha, da sua. Então, tudo que a gente fizer ainda é pouco, né? Face a graça do amor de Deus. Então, por isso que eu acredito na igreja. Eu dou a vida por Cristo para a igreja, para que o reino de Deus seja estabelecido, porque eu sei na minha família a diferença que fez. Sim. Né? Para onde minha família estava caminhando e quando a graça chegou, o que aconteceu? Mesma coisa na sua, da Viviane. Então, a gente está aqui compartilhando essas histórias e no ambiente aqui do Mais Barnabés, que é um processo de cura, a gente não está falando apenas de uma teoria. A gente sabe do que a gente está falando. A gente sabe, a gente já passou por isso, né? Sim, verdade. Então, estou pensando a gente terminar com uma oração, né? Agradecendo a Deus, né? Por tudo que nós experimentamos e por tudo que estamos compartilhando com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Vamos orar? Vamos. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor restaurou nossa vida, nossa família. O Senhor fez a obra essencial, Senhor. O Senhor deu a sua vida, o Senhor nos resgatou, nos deu seu perdão, nos deu motivo para viver. E nós, Senhor, somos imensamente gratos, Senhor, por ter recebido esse presente. E oramos para que as pessoas que estão nos ouvindo também possam experimentar essa graça tão maravilhosa que é pertencer ao Senhor, que é ter seus pecados perdoados, que é ganhar realmente um motivo, a identidade verdadeira que o Senhor criou antes da fundação do mundo. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra que traz vida. Muito obrigada pelo Teu corpo que restaura, que é parte do Senhor. Obrigada porque o Senhor comanda todas as coisas com tanto amor e nós estamos aqui para engrandecer e agradecer ao Senhor por essa imensa graça. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Lili. Obrigada. Excelente. Obrigado por compartilhar a sua história e a gente poder compartilhar também. Sim. Obrigado por esse tempo precioso, da gente ter essa troca de experiência, né? E falar para as pessoas de casa que, assim como Cristo, né, nos ama e veio até nós também possamos ser Cristo na vida de outras pessoas, né? Para demonstrar esse amor. E como que elas vão conhecer esse Cristo, se não for através da vida de cada pessoa, né? Então, quanto é importante, quanto é precioso esse amor de Cristo, né? Que nos une e nos faz levar também esse amor para as outras pessoas. Agradeço demais, foi um tempo muito precioso aqui, viu? Eu também, muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.